Por que estudar redação do jeito tradicional não funciona mais? Você estuda redação, aprende a produzir textos há anos e percebe que a sua nota ela não sai do lugar, você percebe que a sua nota não evolui, você muitas vezes não identifica onde está a sua falha, onde está o seu erro. E aí eu tenho algo para te contar. Esse problema não é você. Esse problema é a falta de método, é a falta de estrutura. Quando nós falamos de um texto dissertativo argumentativo, nós estamos falando de uma estrutura, tá? Textual, na qual alguns pontos são essenciais estarem presentes ali de forma textual, não de forma escrita, tá? E ocorre que muitos alunos acabam apresentando dificuldade para organizar suas ideias, para se posicionar, para apresentar o seu repertório, contextualizar, né, aquele tema. E o aluno se perde. Esse se perder, né, é porque aquele modo tradicional em que você aprendia a redação, ele já tornou-se obsoleto. Muitas vezes, a escola, ela trabalha, né, com uma estrutura de texto na qual você recebe um tema, você produz o seu texto com total autonomia e você recebe sua nota. E quando nós falamos de cursinho, por exemplo, o cursinho, ele trabalha com modelos prontos. Você sabia que o Enem está mudando, né? Você já deve ter percebido isso. O Enem ele vem demonstrando, né? A banca corretora, ela vem demonstrando mudanças desde o ano de 2024, tá? Neste ano que passou, de 2025, nós também tivemos uma mudança drástica em algumas competências e escrever redação, tá? Buscando ali apenas o tema, existem pessoas, existem alunos que quando vão produzir o seu texto, eles acabam buscando na internet assuntos, informações e muitas vezes sem dominar aquele tema, tá? E aí aquele texto, aquela redação, ela fica num formato mais genérico. Assim como se você trabalhar com modelos prontos de redação, né, um modelo que não foi você que escreveu, um linguajar que não é seu, tornou-se, tá, esses dois modelos de redação obsoletos. Então, a partir de agora, você vai precisar entender o que o seu corretor quer, principalmente quando nós falamos, né, de grandes vestibulares e do Enem. Você precisa entender o que o seu corretor quer, você precisa ter criatividade na produção desse texto, mas ao mesmo tempo você precisa ter uma metodologia para ser aplicada. Por quê? Se você não apresenta, tá, dados e informações que são necessários, que são exigidos, né, nesse tipo textual, você vai perder ponto drasticamente. Tanto no colégio como no cursinho, você vai perceber que falta estratégia, tá? Que falta método, que falta clareza, os motivos que te levaram a ter uma pontuação mais baixa. E muitas vezes ocorre que o aluno escreve, mas não sabe por que perdeu ponto. O aluno escreve, mas ele não recebe uma correção detalhada, mostrando o que ele acertou e o que ele errou. E isso pode ser prejudicial para o seu resultado. Uma coisa é muito importante você entender, tá? O Enem, o corretor, ele não vai avaliar apenas se o seu texto ele é bonito, se você trouxe palavras difíceis, tá? O seu texto ele precisa ter um conjunto de conteúdo, de informação, de forma clara e com muito posicionamento, tá? E esse posicionamento é você conseguir apresentar o seu ponto de vista, é você trazer a sua argumentação e essa argumentação estar embasada. Você precisa contextualizar, você precisa trazer o seu repertório e esse repertório ele não pode ser solto, ele não pode ser jogado.
você precisa contextualizar. Então você precisa, da tríade argumentativa nesse momento. O que é a tríade argumentativa? É quando você consegue relacionar tema, repertório e argumento. Você se posiciona, você traz o repertório, para comprovar, para mostrar aquilo que você está falando de forma concreta, e ao mesmo tempo o seu argumento ele precisa ser produtivo. Produtivo em que sentido? Você precisa explicar essas causas, mostrar essas causas ou consequências do impacto que esse argumento tem com relação àquele tema. E isso você só consegue fazer quando você tem técnica, quando você tem estratégia e quando você tem uma correção detalhada do seu texto, pontuando o que deu certo e o que não deu certo, o que precisa ser mantido e o que precisa ser modificado. Somente desta forma e com o acompanhamento de um especialista, você consegue avançar na redação. Quando nós falamos da dissertação argumentativa, muitas vezes o aluno pensa, preciso fazer uma introdução, preciso fazer o desenvolvimento e preciso fazer a conclusão. Sim, você está correto. No entanto, esses parágrafos eles não podem estar isolados. Eles precisam de uma conexão, eles precisam conversar entre si. Então, antes de produzir o texto, o que eu ensino para os meus alunos? A produzir o projeto de texto primeiro. Quando eu falo projeto de texto, eu não estou falando de resumo, de rascunho, tá? Nós estamos falando de um planejamento estratégico daquele texto que vai ser entregue, antes mesmo do próprio rascunho, tá? Então é você pensar sobre o tema. Existem algumas perguntinhas libertadoras que eu ensino no curso de redação, porque você começa a refletir sobre o tema. Eu preciso refletir, eu preciso levantar os meus questionamentos para depois eu escrever sobre aquilo. Então, quando nós falamos dos parágrafos, nós não podemos pensar em parágrafos isolados. Esses parágrafos, eles precisam estar conectados. Ai, Andressa, mas eu vou lá e coloco um conectivo que dá tudo certo. Não, nem sempre. E você pode perder pontos de bobeira se você não souber como estruturar esse texto. No curso Redação 900+, eu ensino os meus alunos a técnica da estrutura imbatível. O que é a estrutura imbatível? Você sabe o que falar, tá? O que falar não é um modelo pronto, memorizado, não. Mas você sabe em cada parte do texto, tanto na macro como na micro, o que deve ser falado, o que deve ser apresentado, inclusive com os tempos verbais de forma adequada. Tudo isso para garantir que o seu texto esteja blindado, esteja coerente, esteja completo. Essa estrutura imbatível, tá? Ela não é a mesma coisa que um modelo pronto de redação, porque comigo você não vai memorizar textos. Quando você domina a estrutura imbatível, você chega para a redação, para o dia da prova, com aproximadamente 80 a 85% do seu texto pronto. E com as suas palavras, com o seu posicionamento. É apenas um método, é apenas uma estrutura que eu ensino você a fazer. Quando você segue o padrão da estrutura imbatível, você vai mostrar para o teu corretor domínio de escrita, domínio de argumentação. Você irá evitar as lacunas argumentativas que elas são causadoras, de prejuízo textual. Quando nós falamos desta estrutura imbatível, você chega com segurança para a prova, você domina, você sabe o que você precisa escrever sobre qualquer tema. E dominar, ter essa segurança, faz com que você escreva com mais fluidez, que você mantenha essa tranquilidade. Essa estrutura imbatível, ela é a essência do curso Redação 900+. Então, nós trabalhamos todo o passo a passo
para que você domine a técnica da escrita e para que você consiga bons resultados.